beleza? Hoje eu queria trazer para vocês vários tópicos aqui interessantes, parte desses tópicos mais voltados para uma linha de negócio. Então, se você é empreendedor digital, se você quer ser empreendedor digital, esses pontos aqui são extremamente importantes para vocês. E outro ponto aqui que são alternativas ao ChatGPT, alternativas aí, modelos de inteligência artificial que também fazem geração de texto e que são tão bons quanto o ChatGPT, que provavelmente você ainda não conhece, beleza? Então aqui eu vou comentar vários tópicos, eu vou repassar aqui com vocês rapidinho quais são os pontos de hoje, para que você já saiba, e aí a gente já começa aí um por um, beleza? O primeiro deles, eu vou falar um pouquinho sobre a motivação desse vídeo. Esse vídeo aqui eu criei especificamente para poder endereçar um determinado ponto aí que aconteceu, principalmente nesse final de semana. Segundo, eu vou falar sobre um tema que é muito importante, chamado de lock-in de software. A gente vai entender o que é lock-in de software e você vai também entender como você pode tentar se prevenir a isso, né? Terceiro ponto, a gente vai falar um pouquinho sobre TCO, o que é esse termo TCO e como você pode utilizar esse termo TCO a seu favor quando você estiver escolhendo um determinado software. E por último, a gente vai falar um pouquinho desses modelos de inteligência artificial que são alternativas ao ChatGPT e que provavelmente você ainda não conhece, beleza? Então, começando aí sobre a motivação, por que eu acabei criando esse vídeo especificamente também falando sobre o tema de lock-in de software? Porque como vocês sabem aí, se vocês acompanharam as últimas postagens que eu fiz, a OpenAI tá virada de cabeça para baixo aí por conta dessas movimentações do board de executivos aí que acabaram tirando o presidente da OpenAI, que é o Sam Altman, e aí consequentemente também outras pessoas acabaram pedindo para sair e com isso gerou uma certa incerteza no mercado porque muitas empresas hoje já utilizam o GPT-3, o GPT-4 como core de alguma das funcionalidades do seu negócio hoje. Ou seja, isso daí gera um certo medo, porque vamos supor que se a empresa de uma hora para outra ela deixa de existir, ela para de funcionar, as operações elas acabam sendo descontinuadas. O que acontece? Muitas dessas organizações, principalmente startups, que se utilizam do GPT, por exemplo, como o core ali do seu negócio, elas vão deixar de existir imediatamente, porque elas não têm mais o core do seu negócio funcionando. Então, consequentemente, elas não vão conseguir mais oferecer para os seus clientes aquele serviço que tinha ali como o motor fundamental a inteligência artificial da OpenAI. Então, por isso, elas ficam dependentes. E para essa questão, a gente tem um nome, a gente dá um nome de lock-in, ou seja, você fica locado àquele fornecedor, você fica fechado àquele fornecedor. E como a gente faz? Esse lock-in de software, ele é muito comum nos dias de hoje. Então, quando isso acontece normalmente? Quando você tem uma empresa que acaba oferecendo para você um determinado produto ou serviço e que dentro desse produto ou serviço existe uma determinada funcionalidade que só ela oferece ou então ela e pouquíssimas outras empresas oferecem. E você precisa daquilo para rodar o seu negócio. Então, você fica refém daquela empresa ou daquele range pequeno de empresas para poder rodar o seu negócio porque você é dependente daquela determinada funcionalidade, entende? Então, para você evitar isso, o que você precisa fazer? Muitas vezes você precisa olhar num espectro um pouco mais amplo da coisa. Eu vou comentar um pouco mais disso com você, mas vamos voltar para a questão da definição do lock-in de software. Então, o que é o lock-in de software? O lock-in de software, ele é uma situação em que um usuário ele fica preso a um determinado software ou fornecedor e acaba sendo difícil para a pessoa, para o empreendedor, ou praticamente impossível para ele mudar para uma outra opção. E isso pode acontecer por várias razões, como eu comentei, como, por exemplo, a dependência de recursos específicos do software, a falta de compatibilidade com outros softwares, ou até mesmo a falta de portabilidade dos dados. Putz, eu até tenho aqui uma outra ferramenta que faz a mesma coisa. E aí, essa ferramenta que eu uso hoje, o cara, por ele só ele e poucas outras empresas ofertarem a mesma coisa que ele vai subir agora o valor da assinatura lá no alto, eu vou trocar, vou sair desse cara pro outro, que ainda é mais barato, só que, putz, não consigo fazer isso. Por quê? Porque não há portabilidade nos dados. Eu não consigo pegar, exportar as minhas informações e importar para outra empresa, porque não existe um padrão aberto de comunicação para que eu consiga simplesmente exportar para um Excel, por exemplo, e subir lá e lá também aceitar um Excel para poder subir esses dados com uma estrutura que seja comum às duas empresas, entende? Então você acaba ficando locado, você acaba virando refém daquela empresa, né? E por que isso é um problema? Eu acho que você já sabe, né? Porque você fica totalmente limitado àquela empresa, você fica refém a tudo que aquela empresa ela fizer, ou seja, se ela aumentar o valor, você vai ser praticamente forçado a pagar o preço mais alto por aquela atualização de versão ou por serviços adicionais que ela colocar ali para você assinar, no caso, né? E além disso, se o software ele não for atualizado regularmente, você pode ter problemas também com relação à segurança, principalmente e compatibilidade. Então você fica totalmente refém àquela situação, né? E como você pode evitar que isso aconteça com você? Primeira coisa que você pode fazer, e aí é extremamente importante que você leve isso em consideração, pesquisar bastante. Às vezes você está correndo porque você quer colocar um produto ou um serviço no mercado rápido e você acaba nem se tocando em outras opções. Ou então você está seguindo aquele guru que você acha que é o cara mais top do mercado e ele fala para você, assina esse, e você vai lá e assina, só que, meu,
existem N outras opções, às vezes mais baratas e mais interessantes do que aquela. Só que, obviamente, ele tem ali um contrato de parceria e ele vai, obviamente, oferecer aquilo para você, né? Então, você precisa agir com consciência, você precisa colocar a bola no chão e analisar aquilo com calma, né? Então, você tem que pesquisar bastante antes de comprar. Antes de comprar esse software, pesquisa as outras opções que estão disponíveis, verifica se existe alternativa que te forneça os recursos semelhantes àquele que você precisa, verifica também a compatibilidade, ou seja, verifica se o software ele é compatível com outros softwares que você utiliza também, ou pode usar no futuro. Putz, eu tô pensando depois de adquirir esse daqui, colocar uma outra ferramenta aqui também. Será que eles têm integração? Porque isso é importante para mim. Então já deixa eu pensar nessa questão também, porque eu pensando no futuro, eu vou conseguir escalar de uma forma mais tranquila, a gente chama de seamless, né? Uma forma mais fácil de integrar sem nenhuma dor de cabeça ali, sem a necessidade, às vezes, de você ter que contratar um desenvolvedor para customizar esse tipo de integração para você, né? E aí você também tem que considerar que é extremamente importante a portabilidade dos dados. Verificar aí com essa empresa ou com as empresas que você estiver analisando se é fácil exportar os dados de um software para o outro, por exemplo, caso você necessite. E por último, aí que eu também coloquei aqui que é bem importante, procura entender também a possibilidade de se adotar padrões abertos sempre que você puder. O que são padrões abertos? São padrões que a maior parte dos sistemas utiliza. Vou dar um exemplo. Quando você, sei lá, precisa importar uma determinada base de e-mails para poder fazer lookalike na compra de anúncios. Você sabe que se você gerar ali, exportar em CSV, você sabe que você vai poder subir esse CSV aqui dentro do Facebook Ads e dentro do Google Ads. Você sabe que ele aceita isso. Então, por exemplo, isso é um padrão aberto. Você sabe que o CSV ele é um padrão conhecido, assim como o TXT é um padrão conhecido, assim como o XML para nós técnicos é um padrão conhecido, o JSON, né, a estrutura JSON também é um padrão conhecido. N outros padrões também são conhecidos, como por exemplo o SQL, é um padrão de banco de dados também conhecido. Então analise isso, veja se existe um padrão aberto para aquele grupo de produtos que você está utilizando, para que viabilize ali a comunicação, a portabilidade daquelas informações que você no futuro vai até precisar ali eventualmente trafegar de um lugar para o outro, beleza? Então com isso você consegue mitigar um pouco mais essa questão do lock-in, certo? Às vezes você não tem jeito, vai ter que ter aquela funcionalidade, não tem jeito, então você vai precisar daquilo. Mas na maior parte dos casos, você consegue fazer isso sem precisar virar refém de uma determinada funcionalidade, tá? Por mais que, agora aqui eu vou contratar essa ferramentinha aqui, porque essa ferramenta de streaming de vídeo, ela inclui automático para mim o botão do CTA aqui, eu nem preciso colocar isso no meu WordPress com um script de JavaScript aqui, para poder, no time certo, apresentar o botão. Beleza, só que além dela, quais são as outras ferramentas do mercado que fazem isso hoje? Tem mais uma só. Putz, beleza, só mais uma. Se essas duas resolverem aumentar o preço lá em cima, você vai virar refém disso, né? E aí você, por causa de um botão de CTA, você vai acabar tendo que pagar muito mais do que se comparado com todo o resto do mercado, que eventualmente te cobraria muito menos para ter a mesma funcionalidade de streaming, ou até, em termos de performance, melhor, né? Por conta de um botão que você pode muito facilmente ter ali um script JavaScript para poder entregar isso para você, beleza? Então essa é a minha primeira dica aí relacionada ao ponto de lock-in de software. Segundo ponto, TCO. Se você é empreendedor, se você vai analisar a compra de um determinado produto ou a assinatura de um determinado produto ou serviço, TCO é um ponto extremamente importante para você analisar. O que é o TCO? TCO é o Total Cost of Ownership, que é o custo total de propriedade, tá? O que é o custo total de propriedade? O custo total de propriedade de um software é a soma de todos os custos associados ao uso daquele software durante um determinado período de tempo. Então, por exemplo, eu vou assinar esse software e a duração da assinatura é de 1 ano. Então, beleza, deixa eu analisar tudo que eu tenho que pagar dentro desse 1 ano, para que eu não tenha nenhum problema com surpresinhas no meio do caminho. Eu acho que você eventualmente já deve ter passado por isso. Vai na correria, assina um determinado serviço e vê que, para poder ter aquela funcionalidade a mais, você vai precisar pagar um adicional, um add-on, alguma coisa do tipo. E aí, no final das contas, aquele R$ 9,99 virou, tipo, R$ 89,99, né? Alguém de vocês já deve ter passado por isso. Por que isso aconteceu? Porque você não analisou com cautela. Você tem que parar e analisar, né? Obviamente, para grandes empresas, isso é muito mais importante, é levado em consideração de forma assim exponencial, porque um add-onzinho a mais ali, a gente está falando de 200, 300 mil dólares a mais dentro da conta. E aí, se a gente colocar isso numa linha do tempo, vai dar alguns milhões de dólares ali, num range de 3 anos, normalmente, que era o range que eu costumava trabalhar. Então, pensa nessa linha, tá? Custo total de propriedade. E aí,
que eu incluo dentro desse grande balde aí de TCO? Você vai incluir o custo inicial da compra do software ou da assinatura dele, né? Você vai incluir todos os custos que são recorrentes, como, por exemplo, taxa de assinatura mensal ou anual, treinamento para os membros da equipe, caso seja necessário, adição ou remoção de usuários, caso você precise, né? Muitas vezes, aí, a depender do produto, você precisa pagar por usuário, então você precisa ali adicionar um usuário a mais, você tem que pagar mais R$ 25, mais R$ 50, então tem que pensar nisso também. É um ponto importante também. Caso você precise também atualizar os planos, isso também é um ponto que você precisa analisar. Se eu quiser fazer um upgrade aqui, quanto que vai ficar, entre outras coisas aí que são pontos importantes. Tudo que você... Claro que aqui eu coloquei mais ou menos o que é mais genérico, né? Mas, eventualmente, cada produto vai ter uma particularidade que você precisa ficar atento, beleza? E aí, além do custo do software, você precisa ficar ligado também porque eventualmente você precisa pagar ali pelo hardware também que você vai usar. Ou então você vai ter um custo de hospedagem, ou então você vai ter custo de suporte, um custo de manutenção, um custo relacionado a um recurso humano ali envolvido para poder te ajudar ali a operar aquele determinado software também. Isso também é uma despesa que você vai incluir no TCO, né? Custos relacionados, por exemplo, com migração de dados de um produto para o outro. Ou seja, você está assinando esse produto agora e você tem um produto anterior ali que você vai precisar migrar os dados para esse novo. Esse custo também coloca dentro desse balde do TCO, né? Multa, por exemplo, eu tenho aqui, eu vou assinar por esse ano, mas putz, e se eu cancelar no meio do ano? O que acontece? Ah, você tem que pagar uma multa proporcional e de 30%, sei lá, uma adição de 30%, algo do tipo. Essas multas por cancelamento de subscrição, né, de assinaturas, essas multas também vão nesse balde do TCO. Ou seja, então tudo isso daí leve em consideração na hora de fazer uma assinatura de um determinado produto ou serviço. Quando é coisa simples, pô, é sempre $5 por mês e mais nada, é muito mais fácil. Mas quando você está fazendo uma análise, quando você vai adquirir um software que existem muitas nuances ali dentro, muitos add-ons, muitas particularidades, analisa as letras pequenas para que você não seja pego de forma desprevenida, certo? Para que você não seja pego desprevenido, tá? Por último, agora vamos falar dos modelos de IA aí que eu trouxe para vocês. Existem alguns modelos de IA, na verdade existem dezenas de modelos de inteligência artificial tão bons quanto o ChatGPT que vocês nunca ouviram falar e que a gente costuma usar bastante no dia a dia, né? Eu vou trazer aqui alguns para vocês aí e à medida aí que o tempo for passando, eu vou trazendo outros para vocês irem conhecendo também, beleza? Nesse de hoje eu vou falar aqui de 4 modelos que são modelos aí bastante utilizados no mercado hoje, que possuem performance benchmarks, né? Ou seja, comparativos de performance bem interessantes e que eu acredito que vão ajudar vocês bastante no dia a dia de vocês, beleza? Então vamos começar aqui, navegando aqui nessa página. Essa página que vocês estão vendo aqui é a página do Hugging Chat. O Chat ele é uma plataforma onde a gente utiliza bastante para poder rodar experimentos aí de data science, de machine learning principalmente, né? Onde a gente pode hospedar os modelos aqui e fazer uma série de coisas aí relacionadas à parte de inteligência artificial. Eu acho que eu já comentei também um pouquinho disso nos outros vídeos. E aqui é onde a gente vai utilizar basicamente a estrutura de chat deles, onde eles já deixam disponibilizado aqui para nós alguns modelos para que a gente possa interagir com essa estrutura de chat deles aqui e possa usufruir desses recursos, tá? Então aqui, quando vocês abrirem aí a URL, ó, vocês vão abrir essa URL aqui, huggingface.co/chat. Vocês vão abrir aqui, essa tela vai ser a tela que vocês vão ver. E aqui dentro você tem duas opções, você pode interagir como guest mesmo, como convidado, ou você pode fazer o login na plataforma. Quando você faz o login, o benefício disso é que as conversas que você tem aqui com o chat, elas ficam gravadas aí no seu usuário, então você vai poder eventualmente entrar em outro lugar e aí recuperar essas conversas, diferentemente de se você estiver aqui no modo guest, você não consegue depois acessar isso de um outro computador, porque fica guardado tudo no seu browser, beleza? Então aqui eu vou fazer o meu login rapidinho, já estou logado aqui, ó. E aqui no meu Hugging Chat vocês vão poder visualizar os modelos que eu comentei aqui no meio, ó. Aqui no meio você tem aqui a parte de Current Model, e aqui em Current Model a gente tem aqui, clicando na setinha para baixo, todas as opções de modelos disponíveis para que a gente possa usar gratuitamente. Então nós temos aqui, ó, o Llama 2, nós temos o Code Llama, nós temos o Falcon, o Mistral e também temos o OpenChat, beleza? Esses são os modelos que nós temos disponíveis, todos eles modelos aí open source, que nós chamamos, modelos abertos aí, e todos eles com qualidades muito boas, tá? Se vocês observarem aí, ó, do lado de cada nome, a gente tem 70B, 34B, 180B, né? O que significa isso? Essas são as quantidades de parâmetros que foram usadas para treinar cada um desses modelos, ó. E existe uma regra geral aí, mais ou menos, que indica que quanto maior a quantidade de parâmetros no qual o modelo foi treinado, mais eficiente é aquele modelo, ele performa melhor
melhor, ele funciona melhor, ele traz mais recursos, né? Isso é uma regra geral, não necessariamente isso é uma verdade em alguns casos, porque os dados de treinamento que o modelo utiliza influenciam também, os métodos que são aplicados durante o treinamento também influenciam muito, e eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Esse modelo aqui, ó, que é o Mistral 7B, ele tem 7 bilhões de parâmetros, mas em alguns benchmarks comparativos de performance, ele equivale, por exemplo, ele ultrapassa a performance do modelo de 13 bilhões de parâmetros do Llama 2. O Llama 2 ele tem várias versões, ele tem a versão 7 bilhões, ele tem a versão 13 e ele tem a versão 70 bilhões. Se você for ver nesse caso, o modelo de 7 bilhões ultrapassou a performance do modelo de 13 bilhões. Então isso indica que não é somente a quantidade de parâmetros, mas também todo um movimento que existe em volta do processo de treinamento que influencia bastante no resultado final, na qualidade daquele modelo, certo? E então, assim, só para que vocês saibam aí a título de curiosidade, essa daqui, essa numeração é a quantidade de parâmetros na qual aquele modelo foi treinado. Hoje, modelos muito bons aqui que vocês podem usar são todos esses. Não existe uma distinção aqui, tá? Mas modelos que são rápidos e que funcionam bem são esses modelos menores, acabam sendo esses modelos menores. Ó, o OpenChat, ele é super novo, esse modelo aqui, o OpenChat 3.5 é um modelo de 7 bilhões, junto com o Mistral, que também é relativamente novo. Esses dois têm muito boa performance, são menores e aí, consequentemente, acabam sendo um pouco mais rápidos, porque exige menos do hardware do servidor, né? E esses daqui de cima, eles são muito bons também. Esses aqui exigem um pouco mais de hardware, né? Principalmente esse daqui, que é o Falcon de 180 bilhões de parâmetros, tá? Aqui, nesses modelos, especialmente, eu queria comentar esse do meio aqui, ó. Esse não é bem do meio, né? Mas esse segundo aqui, que é o CodeYama. Esse modelo, ele é especificamente para a criação de código de programação, beleza? Então, quero criar um código de programação. Esse modelo, ele foi tunado, que a gente chama, ele foi especializado para desenvolvimento de códigos de programação. Especialmente em Python, mas também em outras linguagens também, beleza? Então, só para que vocês saibam aí. Vamos trabalhar aqui fazendo uma interação agora, por exemplo, com o Mistral 7B. Ó. Vou clicar aqui para você usar o modelo, você vai selecionar ele aqui do lado direito, ó, nessa setinha aqui. Ó. Clica aqui, dá um Apply. E aqui você tem aqui duas opções. Você pode interagir com o modelo normal aqui, com os dados até o momento, até a data em que ele foi treinado. Então, vamos supor, eu vou falar o seguinte, ó. Mandei aqui para ele. Vamos ver o que ele vai falar. Ó. Vou colocar aqui, São Paulo. Olha só, se você for ver, ele falou que não há nenhuma informação, etc. Por que isso aconteceu? Porque, como eu comentei, ele está offline. Tá? Ele está baseado nos dados de treinamento dele. Ele não consegue trazer aqui informações de hoje, informações atuais. Para isso, a gente tem uma opção aqui ó, dentro do chat que a gente pode aplicar, que é o Search Web, que vai complementar, vai aumentar a resposta desse chat, desse modelo, com informações online também. Então aqui, vamos ver se já nesse chat a gente consegue trazer a informação atualizada. Ó. Quais são os filmes em cartaz nos cinemas de São Paulo hoje? Vamos ver o que ele vai fazer agora. Agora, a primeira coisa que ele vai fazer é o Web Search. Então, ele vai trazer ali os resultados da busca, vai complementar, vai pegar esses dados, enviar para o modelo de IA e complementar com a resposta da IA para poder nos devolver a resposta que a gente quer, certo? Se você observar aqui, a gente tem um ponto extremamente importante. Ó, eu interagi a primeira vez com ele com dados offline. E depois eu habilitei a busca, só que ele não me trouxe resultados satisfatórios. Por que isso acontece às vezes? Porque aqui a gente está tratando de um contexto, né? E tudo isso daqui é o que está na memória, digamos assim, do modelo de IA. Então pode ser que em algum momento ele se embaralhe aqui no contexto, porque ele não tem, ele acaba pegando dados aqui do contexto anterior, mesclando com o contexto atual e não dando para nós uma resposta satisfatória. Caso isso aconteça, você vem aqui ó, no canto superior esquerdo em New Chat, e vai fazer uma nova interação com ele com o contexto zerado agora. Vamos ver o que ele vai trazer para nós. Ó. Quais são? Agora, se você observar, ele já me deu as informações aqui bonitinho. Ó. Ele já trouxe informações já atualizadas, e aqui embaixo, se você ver também, ele me traz as fontes. Uma delas é até a que eu ia consultar, que é a Cinepop, tá vendo? Então, vamos abrir aqui a Cinepop. E vamos olhar aqui, ó, os filmes em cartaz. Vamos colocar aqui nos cinemas. Aqui, ó, Jogos Vorazes, as Marvels, Nina, etc. Vamos ver aqui, ó. Nas Ondas da Fé, as Marvels, Bandida, Meu Nome é Gal. Essas daqui também provavelmente estão aqui. Meu Nome é Gal. Então tá tudo aqui certinho, né? Se vocês observarem também aqui, ó, os resultados, as informações vieram em inglês, né? Para você resolver isso é bem simples, tá? A gente vem aqui ó, no canto esquerdo em New Chat,
a gente vem aqui depois no modelo, ó, clica aqui na setinha. E aqui a gente vem em System Prompt. Aqui nesse lápis, ó. Clicou no System Prompt, é essa tela que vocês vão ver, certo? Aqui a gente vai simplesmente... O que é o System Prompt? O System Prompt, ele vai indicar, é como se eu estivesse dando uma instrução inicial para o chat, para que ele, sempre que ele faça uma interação com o usuário, ele leve aquela instrução em consideração sempre. Então, por exemplo, sempre que eu fizer uma interação com um usuário, eu quero que o meu chat ele tenha consciência de que o nome dele é Jeff, por exemplo. Então eu posso fazer assim, ó, o seu nome é Jeff. Todas as interações com os usuários devem ser respondidas em português do Brasil. Isso significa que eu estou meio que fazendo um setup, uma configuração inicial no meu chatbot, colocando ali tudo que eu quero que ele considere em todas as interações que ele faça com o meu usuário. Esse System Prompt ele é uma das formas aí da gente fazer uma customização inicial no chatbot, sem precisar, de fato, treinar o chatbot com algum dado específico, né? Então é uma das formas aí da gente fazer isso. De uma forma bem simples, essa é uma das funções aí do System Prompt. Então eu vou salvar aqui, ó, no disquete, vou clicar aqui em Apply, e aí a gente vai fazer o seguinte, vou fazer a mesma pergunta aqui pro chatbot. Vamos falar assim, aí com o Web Search ativo, certo? Agora a resposta ela já vem toda aqui em português, beleza? Agora uma questão aqui importante, então, eu coloquei para ele que o nome dele é Jeff, então eu vou falar assim, ó, qual o seu nome? Ou como você se chama? Aí, ó, meu nome é Jeff, certo? Então aqui para essa é a finalidade aí do System Prompt. Se você quiser usar um outro modelo, você pode vir aqui então, ó, em New Chat, clica aqui na setinha, clica aqui, ó, no Open Chat, Apply, ele vai trocar aqui. E agora eu vou falar assim, ó, sem ativar aqui o Search, vou colocar aqui, ó, o que é marketing digital. Tá? Ele vai processar lá, ó, e vai me devolver aqui, bonitinho, as informações, beleza? Como eu comentei, existe o Code Yama, que ele é mais focado em trazer informações para nós de código. Não significa que ele não sabe responder outras coisas, ele sabe, mas ele é mais focado em trazer informações de código. Vamos ver como a gente pode usar ele aqui, ó. Vem aqui em New Chat, clico aqui na setinha, Code Yama, Apply, e vou falar para ele fazer o seguinte, ó. Cria um script, JavaScript, que abra um alerta na página todas as vezes em que o usuário pressionar as teclas Ctrl mais vamos lá, Ctrl mais I. Tá? Por que eu coloquei ali, cria um script JavaScript? Porque existem outros tipos de linguagem de script, como o Python, por exemplo. Então, é melhor que a gente já dê a informação mais certa para ele, mais ajustada para que ele faça o que a gente quer já da forma mais correta possível, beleza? Então, aqui ele já gerou o script, ó, a gente pode testar aqui no nosso browser mesmo. Vamos pegar aqui, ó, copiar, só clicar aqui para copiar. Eu vou abrir aqui o modo de desenvolvedor do browser. Para abrir o modo de desenvolvedor do browser, é só vir aqui, ó, do canto superior direito, nos 3 pontinhos. Aí você vem aqui, ó, em mais ferramentas, Developer Tools. Ele vai abrir isso daqui. Aqui eu vou clicar aqui nesse íconezinho aqui para limpar aqui, ó, e vou colar o código que ele acabou de me dar e vou dar um Enter. Então, para funcionar direitinho, é só clicar aqui na página, clica aqui na página, aperta Ctrl I. Ele vai pressionar, ele vai mostrar isso aqui para você, ó. Se você quiser mudar o texto, é só mudar o texto aqui, que é esse texto que está aqui dentro, ó, né? Então vamos lá, aqui, ó. Só colocar outro texto aqui, ó. Certo, pessoal? Então é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida aí com relação a todo esse conteúdo que eu passei para vocês, coloca aí nos comentários e mais para frente tem mais vídeo aí com mais modelos de inteligência artificial para vocês, beleza? Valeu, aquele abraço.